Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, vamos aí para a nossa última aula do primeiro bimestre, gente. Sendo a última aula, vamos fazer uma revisãozinha aí de tudo que nós aprendemos desde o primeiro dia de aula até a nossa última videoaula aí, tá bom? Vamos fazer uma revisãozinha aí, verificar os termos, pra gente relembrar os conceitos, tá? Hoje a professora não está aí aparecendo para vocês. Alguns slides ficaram com parte de texto, então a webcam iria atrapalhar. Mesmo que eu posicionasse ela em qualquer local da tela, ela iria atrapalhar. Então hoje eu só vou mesmo fazer a parte de explicação aqui oral só para vocês, tá bom? Só vamos ter o áudio aí. Então, vamos lá. Então, no primeiro capítulo nós estudamos simetria. A simetria de translação, de rotação e de reflexão, tá bom? Então vamos verificar aqui o conceito de cada uma delas. Então, na translação, o que é a translação? Ela é um movimento ou uma transformação geométrica que faz uso do deslocamento de um objeto ou de uma figura em determinado sentido e direção, sem sobreposição e sem que a forma e o tamanho sejam alterados. Então, a professora colocou um exemplo aí para vocês de uma faixa decorativa. A mesma imagem inicial, ela só foi se deslocando para a direita, tá? Então, ela sofreu uma translação, tá? Ela só foi se deslocando para a direita certinho. Então, ela foi deslocada em determinado sentido e direção, ela não foi sobreposta, então uma não foi por cima da outra, tá? E a forma e o tamanho delas não foram alterados, tá? Para vocês relembrarem aí, no livro didático nós estudamos o formato das calçadas de São Paulo, né? Que são a imagem do mapinha de São Paulo. Ela utiliza a simetria de translação, tá? Então, agora a rotação. A rotação ela é uma transformação geométrica que faz uso de giros, segundo um ângulo, de um objeto em torno de um ponto fixo, que é o centro de rotação, sem sobreposição e sem que a forma e o tamanho sejam também alterados. O giro pode ser feito tanto em sentido horário quanto em sentido anti-horário. Então, aqui um exemplo de rotação aí para vocês, né, as nadadoras. Então, na rotação, a gente também vai ter a imagem da mesma forma, só que ela vai sofrer um giro. Normalmente, é um giro em ângulo de 90 graus. Normalmente, mas igual o caso aqui das nadadoras, nós verificamos que era de 60, tá? Mas, normalmente, é um giro de 90 graus, sempre em torno de um ponto fixo. Esse ponto fixo ele é chamado de centro de rotação. Também não tem sobreposição e a forma e o tamanho também não são alterados. A gente tanto pode fazer o giro em sentido horário quanto em sentido anti-horário, tá? Agora, a simetria de reflexão. A simetria de reflexão ela é uma transformação geométrica também que conserva a forma e o tamanho, e a posição da figura transformada é oposta à da figura original. Então, vamos pensar aí num espelho. Então, quando eu me refletir no espelho, isso significa que eu estou tendo uma reflexão. E quem aí que é o meu eixo de simetria, o meu plano de simetria? Nesse caso é o espelho. Um outro exemplo, o óculos, né? O óculos, ele, se você traçar um eixo de simetria bem no meio dele, vocês vão observar o quê? Que tanto um lado quanto o outro, eles são exatamente iguais. Eles só vão ter uma oposição. É como se tivesse um espelho aí entre eles, tá? Então, simetria de reflexão é quando eu vou refletir uma imagem ou eu vou refletir o outro pedaço da imagem, né? Através de um eixo de simetria. Igual aqui na ponte estaiada, vocês veem que ela faz uma curvinha aí no meio. Se eu traçar um eixo de simetria bem no meio, essas duas hastes aí da ponte, elas ficarão exatamente opostas. Então, ela é uma figura que sofreu uma reflexão, tá? Agora, no segundo capítulo, nós estudamos aí os números inteiros. Então, primeiro a gente viu as ideias iniciais sobre os números inteiros, e no finalzinho a gente estudou o plano cartesiano, né? Para ordenado e como que a gente faz ampliação e redução de figuras, tá? Então, vamos ver aí os conceitos mais importantes. Nos números inteiros e no módulo de um número inteiro, o que a gente tem? A sequência dos números inteiros, ela forma o conjunto dos números inteiros, cujo símbolo é o Z.
Então, o z, que é o conjunto dos números inteiros, ele é infinito no início, né? Infinito à esquerda. Aí depois aqui eu coloquei como exemplo, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. E ele também será infinito à direita. Então, esse conjunto, ele não tem nem início e nem fim, tá bom? Todo número natural é inteiro e existem infinitos números inteiros. Então, aquele conjunto de números naturais que a gente estudou lá no 6º ano, ele iniciava no 0 e era infinito. Ele está dentro do conjunto dos números inteiros, porém, agora a gente acrescentou mais os números negativos. E os números negativos, eles também são infinitos. Então, nós temos agora infinitos números, tanto à esquerda quanto à direita, tá? A distância entre qualquer ponto e a origem da reta é chamada de módulo ou valor absoluto do número representado pelo ponto. Então, por exemplo, de menos 4 até 0, qual que é o meu módulo? É 4, porque eu só estou analisando aqui a distância. Eu não quero saber se não existe distância negativa, né? Então, para mim não está importando aqui o sinal, eu só quero saber qual é a distância. Então, a distância de menos 4 até 0 é de 4 unidades. Então, o módulo de um número, que a gente representa por 2 barras verticais, ele é o valor absoluto. Então, é a distância de um ponto até a origem. E qual que é a minha origem numa reta de números inteiros? É o 0, tá? O 0, ele é, além da origem, ele também é considerado como o meu eixo de simetria, tá bom? Porque ele é o meu eixo que exatamente divide um lado do outro. Ele vai gerar essa oposição de um lado a outro, tá? Agora vamos analisar exatamente a questão dos opostos aí. Então, quando dois pontos estão à mesma distância da origem, dizemos que os números associados a esses pontos são números simétricos ou números opostos. Portanto, dois números inteiros são simétricos ou opostos se têm o mesmo módulo. Então, vamos lá. De menos 4 até 0, eu tenho 4 unidades, então meu módulo é 4. E de 0 até 4, eu também tenho 4 unidades. Então, isso significa que o menos 4 e o 4 são números opostos ou números simétricos, tá? Eles têm o mesmo módulo. A partir do 0, o 0 sendo o meu eixo de simetria, os dois números, eles são considerados aí um reflexo do outro. Então, como é que a gente faz aí para comparar números inteiros, tá? Quando a gente compara dois números inteiros positivos, o que estiver mais afastado do zero será o maior. Então, o 10 ele está mais afastado do que o 5. Ele é considerado o maior, tá? Ou seja, o que estiver mais à direita na reta numérica. Quanto mais à direita estiver um número, maior ele é dentro da minha reta numérica, tá? Agora, se a gente for analisar aí, né? Qualquer número inteiro positivo é maior do que zero e qualquer número inteiro negativo. Os números positivos, eles estão à direita da minha reta numérica. Então, isso significa que eles serão sempre maiores que o zero e sempre maiores que os números negativos, tá? E o zero? O zero, ele é maior que qualquer número negativo, tá? Se a gente for analisar qualquer número negativo, o zero sempre vai ser maior, tá? E agora, se a gente for comparar dois números negativos, quem que vai ser o maior deles? O maior deles vai ser o que estiver mais próximo do zero, ou seja, o que tiver menor módulo. Então, essa regrinha aí do número que estiver sempre mais à direita da reta numérica, se a gente estiver comparando dois números, qualquer número que estiver mais à direita sempre vai ser o maior, tá bom, gente? Mesmo entre os negativos ou entre os positivos aí, sempre que ele estiver mais à direita da reta, ele vai ser o maior, tá? Agora, o plano cartesiano. No eixo horizontal, é o eixo das abscissas, né? O eixo X, os pontos correspondentes aos números inteiros positivos estão à direita da origem. E os pontos correspondentes aos números negativos estão à esquerda da origem. Então, pensando aí na reta que a gente analisa, a gente vai colocar os números positivos à direita e os números negativos à esquerda do zero, tá bom? Analisando aí o eixo X, o eixo das abscissas. Agora, no eixo vertical, que é o eixo Y, o eixo das ordenadas, os pontos correspondentes aos números inteiros positivos estarão sempre acima da origem e os pontos correspondentes aos números negativos estarão abaixo da origem. Então, tudo que é positivo vai para cima do zero, tudo que é negativo vai
abaixo do zero, tá? Pensa no termômetro quando vocês forem montar esse eixo Y, tá bom? E quando a gente tiver algum ponto sobre algum eixo aí, a gente diz que ele pertence ao eixo e a nenhum dos quadrantes. Então, só pra gente relembrar dos quadrantes, acompanhe aí a página, vou verificar aqui para vocês, página 37 do livro didático. Então, aonde eles for positivo em x e positivo em y, é considerado o primeiro quadrante, tá? Quando ele estiver negativo em x e positivo em y, é o segundo quadrante. Se ele estiver negativo em x e negativo em y, ele é o terceiro quadrante. E se ele estiver positivo em x e negativo em y, ele é o meu quarto quadrante, tá? Os pontos, eles têm que estar localizados em algum desses quadrantes ou em algum dos dois eixos. Não tem nenhum outro local que a gente possa encontrar algum ponto aí no plano cartesiano. Agora, para a gente fazer ampliação e redução de figuras, como que a gente procede nessa questão? Então, para dois polígonos serem congruentes, o que precisa, né? Eles precisam ter lados correspondentes com a mesma medida e ângulos também correspondentes com a mesma abertura. Ou seja, eu preciso ter feito com esse polígono a mesma ideia da translação. Eu só peguei ele de um lugar e coloquei em outro. Ele vai ser exatamente igual, tá? Por isso que é chamado de congruente. Congruente é quando é exatamente igual, tá? Em uma ampliação ou redução, a forma e os ângulos não se alteram, porém o tamanho da figura aumenta ou diminui de forma proporcional, tá? Então, quando eu vou ampliar ou reduzir uma figura, eu não posso alterar o ângulo e nem a forma dessa figura. Eu só vou alterar o tamanho, tá? Ou eu vou fazer ela maior ou vou fazer ela menor, tá? E aí a gente vai ter dois polígonos semelhantes quando os lados correspondentes tiverem medidas proporcionais. Então, por exemplo, quando uma figura for o dobro da outra, ou metade da outra, ou o triplo, né? E se os ângulos correspondentes forem congruentes, quando eles tiverem a mesma medida. Então, para os meus polígonos serem semelhantes, ele vai precisar ter sofrido uma ampliação ou uma redução, tá bom? No caso, para sofrer ampliação ou redução, a forma e o ângulo não vai sofrer alteração, somente o tamanho, tá? Então, só para a gente recapitular aí, polígonos congruentes, eu vou pegar o polígono e vou simplesmente copiar ele em outro local, ele vai ser exatamente igual. Polígonos semelhantes, quando ele sofreu alguma ampliação ou redução. Para sofrer ampliação ou redução, eu não vou poder alterar nem a forma e nem o ângulo, somente a medida dos lados, tá? Agora, o último capítulo aí que nós estudamos é operações com números inteiros. As operações que nós estudamos com números inteiros foram somente a adição e a subtração, tá? A adição algébrica é como se fosse uma expressão numérica, mas nós estudamos somente essas duas operações, tá? Então, ó, adição e subtração de números inteiros. Então, na adição e subtração de números naturais, o zero é o elemento neutro. E quando a gente está trabalhando com números inteiros, essa propriedade também é válida, tá bom? Então, se eu somar qualquer coisa a zero, eu vou obter zero. Ou se eu subtrair, a mesma coisa. Então, eu estou devendo R$10 e eu não tenho nada para pagar, eu vou continuar devendo R$10. Ou eu tenho R$10 e eu não fiz nada com esses R$10, eles vão continuar lá, tá bom? Então, o zero, ele é o elemento neutro tanto da adição quanto da subtração de números inteiros, tá bom? No caso da soma de números inteiros, a ordem das parcelas ela não vai alterar a minha soma. Então, a propriedade comutativa dos números naturais, ela também se aplica para os números inteiros, tá bom? A mesma coisa a propriedade associativa, né? Que é aquela propriedade que a gente pode associar de maneiras diferentes as parcelas e a minha soma não vai ter alteração. Então, ela era válida nos números naturais, ela também continua sendo válida nos números inteiros, tá? E quando a gente adicionar dois números inteiros opostos e o resultado for zero, isso significa que a gente tem a existência do elemento neutro. Então, lembrando, se eu somar qualquer coisa a zero, eu vou ter a mesma coisa que eu somei.
Agora, se eu somar qualquer coisa ao oposto dessa qualquer coisa e eu tiver zero, eu estou demonstrando a existência do elemento neutro, tá? Então, por exemplo, estou devendo R$10. Tenho R$10 para pagar, zerei. Então, eu estou provando aqui a propriedade da existência do elemento neutro, tá? Então, lembrando que sempre que eu tiver dois números inteiros opostos, o meu resultado vai ser zero. Então, propriedade da existência do elemento neutro, tá? Agora, pra gente finalizar aí, lembrando dessa regrinha que vocês vão ter que gravar muito bem aí, porque na adição e na subtração a gente consegue fazer de outras formas, mas quando a gente começar a estudar multiplicação e divisão, essa regrinha vai ser mais que importante, tá? Claro que para adição e subtração ela já facilita muito os cálculos, mas na multiplicação e na divisão ela é de extrema importância. Então, lembrando, mais com mais é igual a mais. Menos com menos é igual a mais. Se eu tiver mais com menos vai ser menos, ou se eu tiver menos com mais vai ser menos. Então, sempre que eu tiver sinais iguais vai ser mais, sempre que eu tiver sinais diferentes vai ser menos. Ai, professora, que confuso isso. Então, vamos pensar. Por exemplo, no mais 10. Então, se eu tenho mais 10, né? Mais, abre parênteses, mais 10. Isso significa que eu estou falando que é o próprio número. Se é o próprio número, então o resultado vai ser mais 10. Se eu tiver, por exemplo, menos, abre parênteses, menos 10. Eu estou falando que é o oposto do menos 10. Quem é o oposto do menos 10? É o mais 10. Então, por isso que menos com menos é mais, tá? Agora, se eu estiver falando mais, abre parênteses, menos 10. Eu estou falando que é o próprio menos 10. Se é o próprio menos 10, então vai ficar menos. E se eu tiver menos, abre parênteses, mais 10? Eu estou falando que é o oposto do mais 10. O oposto do mais 10 é o menos 10. Então, a regrinha de sinais, ela nasceu dessa questão de oposto aí, tá? Então, gravem. Sempre que eu tiver dois sinais iguais, vai ser mais. Sempre que eu tiver dois sinais diferentes, vai ser menos, tá? Então, numa adição algébrica, né, numa expressãozinha numérica aí, a gente primeiro resolve a soma dos números positivos, depois as do negativo, e por fim a gente obtém a soma algébrica. Ai, professora, mas eu preciso fazer assim? Não, vocês podem fazer seguindo a ordem que está a expressão. Mas se vocês fizerem dessa forma, primeiro os positivos, depois os negativos, fica mais fácil, tá? E a chance de errar é menor. Outra regrinha. Primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses e depois a gente junta ao restante da expressão. A mesma regra que a gente aprendeu lá para a expressão numérica no 6º ano, ela vale aqui para os números inteiros, tá? Então, primeiro tudo que está dentro do parênteses, depois a gente junta com o que está fora do parênteses, tá? E se a gente tiver numa expressão dois números opostos, por exemplo, mais 15, menos 20, mais 50, menos 15. Eu posso eliminar esse mais 15 com esse menos 15. Por quê? Porque essa soma vai ser zero. Então, para não ficar resolvendo um monte de conta, se eu tiver dois números opostos dentro de uma mesma expressão, eu já posso cancelá-los, tá? Antes de começar a resolver, eu já posso cancelá-los. Mas isso somente se forem números opostos, tá? Se for mais 15 e mais 15, eu não posso. É só se for, por exemplo, mais 15 e menos 15. Tudo bem, gente? Então, finalizamos aí a nossa revisão do primeiro bimestre. Eu espero que tenha dado para dar uma clareadinha aí para vocês. Se ficou qualquer dúvida, coloquem um comentário aí no YouTube ou entrem no Positivo On, tá? Estarei lá para esclarecer a dúvida de vocês. Bons estudos para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Beijos!